Olá, estamos de volta agora para falar de cálculo dos benefícios previdenciários. Esse assunto foi profundamente alterado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, a famosa reforma da Previdência. Mas tome muito cuidado. Não obstante a alteração implementada pela Emenda Constitucional 103, a Lei 8.213 continua com a redação antiga. Em situações como essa, o que aconteceu? Uma revogação tácita. Então, para estudar cálculo de benefícios, você tem que ter muito cuidado, porque a maioria dos dispositivos atualmente encontra-se revogado. Só que você não vai encontrar escrito na lei assim, revogado pela reforma da Previdência. Você tem que ir lá com a caneta e riscar e colocar essa observação. É o que a gente chama de revogação tácita. Então, muito cuidado ao estudar cálculo dos benefícios. Presta atenção nessa aula que você vai entender tudo perfeitamente. Vamos lá? Então, volta para cá. Tá aí a matéria, o professor, e o tema é tratado no artigo 28 da Lei 8.213 e que diz o seguinte: o valor dos benefícios de prestação continuada, inclusive regido por norma especial, e o decorrente de acidente do trabalho, exceto salário família e salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Então, continua sendo salário de benefício a base de cálculo da maioria dos benefícios previdenciários. SB continua existindo. Aqui cabe apenas um detalhe. Salário família não tem cálculo, né? É aquele valor que a gente todo ano conhece por portaria. O salário maternidade tem a peculiaridade, já que a empregada não pode ter redução salarial, geralmente é a última remuneração. E eu vou acrescentar aqui a pensão. Porque na maioria das vezes o segurado já está aposentado. E quando ele já está aposentado, eu não faço média aritmética, né? Eu simplesmente, partindo do valor da aposentadoria, calculo a pensão. Então posso até acrescentar que pensão também não é calculado baseado no SB. Agora, para os benefícios, né, que são calculados a partir do SB, que nada mais é que uma média salarial, tá? Aí a metodologia vai mudar. Por quê? Antes, deixa eu colocar aqui, nós fazíamos a média dos 80% maiores salários de contribuição. Agora, né, vou colocar aqui depois da reforma da Previdência, a média passa a ser de 100% dos salários auferidos a partir de julho de 94, que é o mês de implantação do Plano Real. De qualquer forma, o resultado dessa média aritmética não pode ser menor que o salário mínimo, nem maior que o teto do regime geral de previdência social. Olha o que diz o parágrafo 6º desse artigo 28 da Lei 8.213. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor do salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 de blá, 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 blá. Tá? Por quê? Segurado especial, conforme diz o 39, inciso 1, os benefícios no valor de um salário mínimo. No caso do auxílio acidente, né, como o percentual é de 50%, vai ser menor. Mas os demais benefícios, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, pensão por morte, auxílio reclusão, aí é um salário mínimo, tá? Para ele não tem que fazer conta. Já é um salário mínimo, a não ser que ele recolha aquelas contribuições facultativas. Aí segue a regra geral do SB. Média aritmética de 100% dos salários auferidos a partir de julho de 94. Beleza? Pois bem, né? Os limites, acabei de falar. Não pode ser, o resultado da média aritmética não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior ao teto. O valor do SB não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao teto. Beleza? Aí, parágrafo 3º esclarece que serão considerados para cálculo do SB os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições, exceto o 13º, né? 13º também o pessoal tem dificuldade, tá? 13º incide
contribuição. Paga-se contribuição previdenciária sobre o 13º. Mas o 13º não entra na média aritmética. Quando a gente for fazer a média aritmética de 100% dos salários recebidos a partir de julho de 94, nós não vamos considerar o 13º, mas incide contribuição sobre o 13º. A questão é meio óbvia, né? Se eu tenho 12 salários, né, eu vou somar 12 salários no ano e depois eu vou dividir por 12. Não faz sentido somar 13 e dividir por 12. Por isso que o 13º, portanto, ele não entra, tá, na média aritmética, mas incide contribuição. Bom, esse artigo 29, ele está revogado pela emenda 103. Ele ainda tratava da sistemática antiga que mandava fazer a média pelos 80% maiores salários de contribuição. Tá vendo? 80% maiores salários de contribuição. E no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, multiplicava pelo fator previdenciário. Com a nova sistemática inaugurada pela emenda 103, agora a gente vai se guiar pelo artigo 26, mas é artigo 26 da emenda 103. O que é que ele muda? Eu acho até que ele facilita o cálculo. Antes era a média dos 80% maiores salários e no caso da aposentadoria por tempo de contribuição multiplicava pelo fator previdenciário. Então, não é mais média dos 80%, agora é média de 100% dos salários. Ó, 100% de tudo que você recebeu, né, a partir de julho de 94, ou se você começou a trabalhar depois, a partir do início das contribuições. Mas vamos ler o dispositivo todo. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do servidor e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições de servidor, regime próprio de previdência social, pessoal da iniciativa privada ou até mesmo quem era policial militar ou integrante das Forças Armadas, né? Não importa para onde você trabalhou, eu vou fazer a média aritmética dos salários que você recebeu, beleza? 100% deles a partir de julho de 94. Então, tá aqui o teu período básico de cálculo. Pego os salários, todos eles, faço a média, achei o teu SB, teu salário de benefício, tá? Aí vai depender, tá, de qual benefício que você está postulando para eu poder calcular. Aí vem a notícia ruim, tá? A notícia ruim é que antes eu multiplicava o SB pelo fator previdenciário. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, não é? Só que não existe mais, né, aposentadoria por tempo de contribuição, não faz mais sentido a gente falar em fator previdenciário. Mas o SB, ele continua existindo. Antes ele era calculado com base nos 80% maiores salários, agora ele é calculado com 100% dos salários, tá? Isso é bom ou ruim? É ruim, porque aqui pelo menos eu excluía os 20% menores salários, agora eu não excluo nada. Mas a ideia de que o salário não pode ser menor que o salário mínimo, nem superior à média, né, nem superior ao teto do RGPS, continua. Esses parâmetros, esses limites continuam valendo. Tanto que o parágrafo 1º do artigo 26 da emenda 103 diz: a média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social. Ah, professor, mas e o servidor que, por exemplo, ganha 20 mil? Lembre-se,
já há bastante tempo, pelo menos desde 2013, quem ingressa no Serviço Público Federal, pouco importa o salário, já contribui sobre o teto da Previdência. Então, no caso dele, ganha 20 mil, mas quando for fazer a média, não vai passar do teto. Se ele quiser ganhar um pouco mais, tem que aderir à Previdência Complementar, tá? Aí o parágrafo 2º traz a notícia ruim. Depois que eu fizer a média de 100% dos salários, eu só vou utilizar 60% desse valor. Então, digamos, a média deu 3 mil. 60% de 3 mil dá 1.800. Tá? 1.800. Mas eu não vou somar 2%? Vai somar 2%, mas presta muita atenção. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista, né? Com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, tá? Então, se a pessoa trabalhou apenas 20 anos, ela vai receber 60%. Se ela trabalhou 21, 62%. Se ela trabalhou 22, 64%. E assim sucessivamente, né? Um homem, por exemplo, com 40 anos, chega aos 100%. Tranquilo? Agora, no caso de incapacidade permanente dos segurados do regime geral, se o cara ficou inválido com 8 anos, está longe de 20, concordam? Então o cara vai receber 60% da média aritmética. Esse vai ser o valor da sua aposentadoria por invalidez. Eu não tenho como agregar 2%, porque só agrego 2% acima de 20, ele só tem 8%. Porque você pode ficar inválido em qualquer momento da sua vida laborativa. Pode ser no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, no quarto, no quinto. Você só vai conseguir receber mais de 60% na aposentadoria por invalidez, que agora é aposentadoria por incapacidade permanente, se você tiver mais de 20 anos. Aí recebe 62, 64 e assim vai. A não ser que a invalidez seja decorrente de acidente do trabalho. Se a invalidez decorrer de acidente do trabalho, aí é de 100%. Fora isso, 60% mais 2% do tempo que supere 20 anos. Beleza? Ok. Tá? Então, a princípio, a regra geral é 60% mais 2% que supere 20 anos. Exceção, tem várias. A primeira é essa, aposentadoria por invalidez. Se você tem menos de 20, para em 60%. A não ser que a invalidez seja decorrente de acidente do trabalho, porque aí sim ela vai ser de 100%. Beleza? Ok. Então vamos lá. Os cuidados. 60% mais 2%, mas apenas a partir dos 20 anos, certo? Perfeito. Mas e no caso da aposentadoria especial, que o cara pode se aposentar após 15, 20 ou 25? Bom, após 20 ou 25 é mais 2% para cada ano que supere 20, tranquilo. E para o cara que trabalha apenas 15 anos, como é que fica? Para ele, eu vou agregar 2% a partir de 15. Então o cara trabalha numa mina subterrânea, o mínimo de 15 anos, né? Se ele tiver 16, já recebe 62. Se ele tiver 17, já recebe 64%. Primeira exceção, tá? Segunda exceção é mulher. A mulher no regime geral de previdência social. Porque para o homem aumentou, né, de 15 para 20 o mínimo. O homem agora tem que trabalhar 20 anos. Então o homem com 20 anos recebe 60% e aí eu vou somando mais 2% para cada ano que supere 20, regra geral. Mas a mulher no regime geral,
como para ela o mínimo é 15 anos, e com 15 anos ela já recebe 60%, para cada ano que supere 15, ela já recebe 2%, igual o cara que trabalha na mina subterrânea. Olha o que diz o parágrafo 5º. O acréscimo a que se refere o caput do parágrafo 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição para o segurado, né, que está na aposentadoria especial de 15 anos, tá? E para as mulheres filiadas ao regime geral de previdência social. Não é mulher servidora pública, não. É só mulher no regime geral de previdência social. Sendo assim, os 100% na aposentadoria, o homem consegue após 40 anos de atividade. Já a mulher consegue 100% com 35 anos. Como? Simples. 15 anos. A mulher já não pega 60%? Então, não vamos somar 2% para cada ano que supere 15? Então, bota mais 20. Mais 20 vezes 2, 40. 40 mais 60, 100. Quando ela tiver com 35 anos de atividade, ela recebe 100%. Qual mulher? Só mulher do regime geral de previdência social. No serviço público, não. Só no regime geral de previdência social. Aí a mulher agrega 2 pontos percentuais para cada ano que supere os 15 anos. Beleza? Bom, poderão ser excluídas das médias, ou da média, as contribuições que resultem em redução do valor do benefício. O que ele está dizendo o seguinte aqui, né? Bom, no mínimo você tem que ter os 20 anos para se aposentar. Beleza? Aí você trabalhou 29 anos, mas no finalzinho teus salários estavam muito baixos e o que eles fizeram? Reduziram a média aritmética. O parágrafo 6º vai te dar uma chance. Ele diz: poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição. Tempo mínimo é 20. Se você quiser tirar 2 anos aqui, você tira, corta esses 2 anos aqui, fica só com 27 anos. Tira os 2 últimos anos porque te prejudica. Por que você pode fazer isso? Porque você já tem um mínimo de 20, tá? Agora, é vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade. Então, com 27, você recebe 74%. Com 29, você receberia 78%. Mas, se você tirar 2 anos, vai cair para 7,4%. Você exclui para melhorar a sua média, mas vai perder os percentuais correspondentes a esses 2 anos. É o que ele está dizendo aqui no parágrafo 6º. Pode excluir da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo dos 2 pontos percentuais. Vamos ver aqui o que o pessoal está perguntando. Professor, esse caso de quem por incapacidade não tem 20 anos de contribuição recebe 60%. Vale para quem também não tem 25 anos de serviço público e sai pela compulsória? O Jairam. Não, o Jairam, no caso da compulsória é uma regra um pouco diferente, mas extremamente parecido. Por quê? Na compulsória no serviço público eu também faço a média aritmética, aí eu vou multiplicar pelo tempo que a pessoa tem, digamos, exemplo, 10 anos, tá? Só que eu coloco 10 sobre 20. Na verdade, ela vai receber metade de 60%. Então, na compulsória ainda é pior, porque eu multiplico os 60% da média pela proporção do tempo que ela tem para 20 anos. É até pior. Mas a aposentadoria compulsória a gente vai ver na aula específica, tá? Da aposentadoria compulsória. Aí eu falo sobre isso. Tranquilo? Volta para cá, vamos continuar. Bom, o 100% da média aritmética é no caso de aposentadoria por incapacidade permanente quando decorrer de acidente
do trabalho. Pelo menos uma boa notícia, né? Nesse caso especificamente, sim, aí nós teremos a aposentadoria de 100%, mas é a aposentadoria, no caso decorrente de acidente do trabalho. Pelo menos temos uma boa notícia. Tranquilo? Bom, a Lei 8.213, ela continua valendo, tá? Tirando aquele 29 que eu mandei vocês revogarem. Isso aqui continua valendo, não será considerado para o cálculo do salário de benefício. O aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido, nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial, obtido pela categoria respectiva. Beleza? Bom, em linhas gerais, o cálculo agora dos benefícios parte dessa nova matriz. A média aritmética de 100% do salário, acho 60% e somo 2% para o tempo que supere 20 anos. Lembrando que quem se aposenta de forma especial, os 2% eu vou agregar para aqueles cujo tempo mínimo é de 15 anos para o tempo que supere 15 anos. No caso de mulheres, também do regime geral, eu vou somar 2% para cada ano que supere os 15 anos. No caso da aposentadoria por invalidez, ela passa a ser de 100%, somente se for decorrente de acidente do trabalho. Nas outras hipóteses, eu aplico 60%, e somo 2 apenas se ele tiver mais de 20 anos. Se não tiver mais de 20 anos, vai parar ali nos 60%. É uma regra pior, sem dúvida alguma, né? E o fator previdenciário, como é que ele fica? E o auxílio doença, como é que a gente calcula? E o auxílio acidente, como é que a gente calcula? Bom, essas e outras informações, elas vão ficar para uma outra aula. Por hora, eu queria que vocês fixassem, então, a nova matriz de cálculo dos benefícios, que inclusive vale para o RGPS e para servidor público. As coisas estão piorando, o valor das aposentadorias cada vez mais estão diminuindo, mas é a realidade que a gente vive, é a realidade que a gente tem que encarar. De qualquer forma, existe a possibilidade de você levar tudo para casa, desde que você se proponha, homem, né, a trabalhar pelo menos até os 40 anos. 40 anos de contribuição, não é de idade não, tá? Se você começar a trabalhar, por exemplo, aos 25 anos, para ter 100%, você vai ter que trabalhar mais 40, só vai conseguir isso aos 65 anos de idade. Mas a gente vai continuar falando sobre cálculo na próxima aula. Até lá!